Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Câncer. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é como voltar ao mercado de trabalho pós o câncer, né? Pra gente começar, Giquinha, um prazer estar aqui com você nessa bancada. Hoje ela tá, assim, carinhosa, me abraçando. Sorridente. E vocês viram que ela tá até produzidérrima. Se acostumem que agora é só assim que eu vou aparecer aqui pra vocês, tá? Lembrando que a gente tem mais de 600 mil novos casos de câncer todos os anos. Então já se inscreve no nosso canal, compartilha com quem precisa ouvir isso. Se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está. E se você não conhece ninguém, ou você é muito privilegiado, ou você não está com uma escuta muito ativa para rede de pessoas que está ao seu redor. Então compartilhe com as pessoas, porque quando você faz isso, as plataformas entendem que esse conteúdo é relevante. E a gente está aqui para te levar informação de qualidade. Então a gente está fazendo a nossa parte, faça você também a sua. Lembrando que se ficar alguma dúvida ou alguma crítica, você pode deixar aqui embaixo. Favor. Ou simplesmente se quiser dizer que eu estou muito gata hoje. Você pode comentar aqui embaixo também, galera, que eu vou manda adorar. Direct pra ela, não precisa comentar, manda direct pra ela. Diquinha, mais alguma coisa? Não se esqueçam de inscrever na Oncolife Care, o QR Code tá na tela, abra a câmera do celular, aponte para o QR Code, vai aparecer um link, clica lá, você, paciente ou familiar, tem profissionais especializados em oncologia para melhor atendê-los, e para você, profissional da saúde, que queira autonomia da sua agenda, ser autônomo, né? Porque é um dos pontos que vamos trazer aqui hoje. Você queira fazer gestão dos seus horários, sejam muito bem-vindos a Oncolife Care. É isso aí. Bom, quem tá aqui com a gente hoje é uma pessoa muito, muito especial, que eu gosto muito e que também é uma amiga querida e que vai trazer um conteúdo super importante para vocês. Seja muito bem-vinda, Thaís Borges. Prazer estar aqui com vocês, meninas. Eu vou apresentar você. Só um instantinho, que agora ficou um pouco mais complicada, esqueci de abrir antes. Mas a Thaís, gente, ela faz muitas coisas. E eu agradeço demais por você estar aqui para conversar com a gente, porque eu sei o quanto a sua agenda é corrida. Só para vocês terem uma ideia, a Thaís ela é investidora anjo e board member na Bolsa Invest e na Anjos do Brasil. Não é fraca não, gente. Com investimentos em dezenas de empresas. Inclusive, ela é advisor da Oncolife Care, tá? Com mais de 25 anos de experiência em vendas e marketing consultivo, ela iniciou a carreira dela como operadora de telemarketing. Ela gosta de dizer, e eu reafirmo, que ela é uma telemarketing de sucesso, não é isso? É isso. Né? Ela se tornou sócia de uma das maiores empresas de tecnologia tributária do Brasil, onde sua liderança inspiradora foi crucial para o crescimento exponencial da organização. E também ela leva esse conhecimento para todas as outras empresas que ela atua, né? Agora fundou outras empresas como a GrowthGate, né? E onde impulsiona negócios a gerar demanda e oferece mentorias em vendas, que é algo muito importante, porque a maioria das pessoas acha que não sabe vender e que tem a crença de que são péssimos vendedores. E, na verdade, é tudo uma questão de mentalidade que a gente vai falar aqui. E ela também atua na BSSP Consulting, tá? Que depois ela vai falar um pouquinho sobre, né, amiga? Além disso, gente, você viu que o currículo dela é longo. Ela uma mini bio. Ela é cofundadora e conselheira do Ela Impacta, um programa poderoso que tem como missão levar recursos financeiros e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Gente, uma salva de palmas para a Thaís. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, gente. Eu também sou mãe da Kelly e do Davi, dois adolescentes de 17 e 14 anos, né? Então, meus principais empreendimentos. Então, né, eu normalmente começo falando. Obrigada, meninas, aqui, assim, pelo convite. É muito bom estar com vocês aqui, né? Estar com vocês aí nessa frente, aí apoiando a Oncolife. Eu acredito muito nesse negócio, acredito muito nessa causa. Não só por ter vivenciado na minha família, pelos números, mas também porque, assim, a gente se engaja com o engajamento delas. Isso é muito gostoso. A gente vê os números aí cada vez mais aumentando, né? E eu tenho trabalhado muito mais para esse lado
proposital, né? Então, em algumas frentes ali na minha vida, por uma questão muito de propósito. E a área da saúde é uma área que cada vez mais a gente tem que observar, né? Então, a gente tem que se cuidar e cuidar de quem está do nosso lado, da nossa família. Não é? Exatamente. Gente, maravilhosa. Tá, pra gente começar, você comentou na sua fala que teve uma situação de câncer na sua família. Sim. Você pode compartilhar um pouquinho como foi? Posso sim. Eu tive uma tia, a irmã da minha mãe, a mais nova da minha mãe, minha tia Inês, que inclusive, assim, todas as tias são muito especiais, cada uma tem um papel especial na minha vida. E essa tia, inclusive por ser a mais nova, era mais próxima de mim. Uhum. Então, vocês imaginem que quando eu me casei, ela trabalhava na minha casa, me ajudava com as coisas de casa. Inclusive, o meu casamento, ela que fez toda a decoração. Ela que me ajudou com o vestido. Ela tinha habilidades para decoração. E eu falo muito assim, toda a minha família tem uma veia empreendedora. Daquele empreendimento periférico, básico, né? Que tem aquela dificuldade de sair daquela situação vulnerável de empreendedor que não tem acesso a recurso financeiro e nem educação para mudar o seu estado de empreendedor ali, só da sua região, do seu lugar. E essa minha tia, ela nasceu com essa veia decorativa, ela fazia decorações, ela fazia, enfim, teve várias coisas que ela fez para mim. Quando minha filha nasceu, a decoração da maternidade foi a minha tia que fez, então ela tinha habilidades com as mãos. Então, ela sempre cuidava dessas coisas de decoração, ela me ajudava na escola, sabe aquela tia, né, pau pra toda obra. E ela era a irmã mais nova da minha mãe, então sempre muito próxima. E eu sou a primeira sobrinha também, inclusive, super querida. E, enfim, eu sempre tive muita proximidade com essa minha tia. Inclusive, minha mãe até tinha ciúmes dela, porque quando eu casei, ela que cuidava da minha casa, ela que cuidava das minhas coisas, ela que cuidava de tudo. E aos 40 anos, ela descobriu um câncer, né? Um câncer de vamos ver como é que... deixa eu ver se eu me lembro. Aos 40 anos, ela descobriu um câncer de... Gente do céu. Como que é o nome? Peritônio? Peritônio, estômago, intestino, esôfago. Estômago, esôfago, eu vou voltar. Duodeno. Não, gente do céu. Até apagou na minha memória do que foi o câncer dela. Peraí. Bom. Não, peraí, que eu vou lembrar. Tá. Gente, deu branco. Laringe, pulmão. Não, fica externo. Ela sentia dor no estômago. Aí depois foi ver, é um câncer que dificilmente a pessoa se recupera. Pâncreas. Lembrei. Vou voltar. Então, e foi essa minha tia querida, ela descobriu um câncer de pâncreas aos 40 anos. E ela ia na minha casa, eu lembro que ela ia 3 vezes na semana, ia cuidar das coisas de casa, e ela falou, tô com uma dor de estômago, tô sentindo. E ela ficou sentindo essa dor por muito tempo. Nessa questão de você, sentir alguma coisa diferente e olhar. Como não tinha acesso a um convênio médico e tudo mais, ela esperou. Eu lembro que ela só resolveu ir procurar um médico quando ela estava com uma dor insuportável. E aí foi no médico tradicional, foi lá, fez um exame básico, não fez um exame mais aprofundado. O médico disse que era gases. E aí, quando ela foi fazer um exame mais aprofundado, porque ela não aguentava mais aquela dor, ela descobriu que era realmente um câncer de pâncreas. O médico viu a partir de a partir de um ultrassom, que ela demorou uns 2 meses para conseguir fazer, aquela velha história que a gente conhece, né, da nossa área de saúde pública no Brasil. Ela descobriu que era um tumor de pâncreas, ela fez uma cirurgia, ela até chegou àquele processo, né, de se recuperar, mas ela ficou tão abalada, né, a saúde dela, ela foi tão fortemente abalada que ela acabou não resistindo depois de algum tempo, porque aí veio uma doença que a acometeu. No final, a causa acabou sendo uma doença até que comum. A causa do falecimento foi uma pneumonia. Mas ela já estava muito fraca, tinha perdido muito peso. E foi um processo assim, de um longo tempo que a gente acabou passando com ela. Precisa trocar? Não. Então tá bom. Tá. Então, foi um processo longo que a gente passou com ela, porque ela foi fazer cirurgia. Não necessitou, na época, ela não precisou fazer quimioterapia. A ideia era se fortalecer para se recuperar. Mas aí ela já estava muito fraca. Então, e foi uma fase bem complicada, porque a Esther nasceu, logo que a Esther nasceu, e ela me ajudou. Ela pintou o quarto da Esther. Ela fez... como ela tinha habilidade de decoração, ela fez todo o quarto da Esther. Ela, o esposo dela. Fez as lembrancinhas da Esther. A Esther nasceu, ela logo descobriu esse câncer. Quando a Esther fez 1 ano,
ela não pôde, ela já faleceu, foi logo assim, semanas depois que ela tinha falecido. Eu quase não fiz a festa de 1 ano da Esther, eu fiquei muito abalada com isso. Enfim, então assim, eu tive casos, assim, às vezes, e uma coisa interessante pra gente comentar, porque às vezes a gente passa por algum processo traumático e a gente apaga esses processos traumáticos e a gente até esquece que, às vezes, certas atitudes automáticas que a gente tem são porque a gente viveu um trauma desse. Então, às vezes, eu até esqueço de detalhes, porque foi um sofrimento tão forte, bem no momento tão sensível da minha vida, porque eu tinha me tornado mãe, e ela me apoiou durante toda a minha trajetória. Eu casei 7 anos para ter uma filha, eu tentava engravidar, ela me ajudava, a gente, sabe assim, ia comigo ao médico, me acompanhava. Então, ela era uma companheira, além de amiga, porque como ela era mais nova, eu confiava, várias confidências, né? Eu fazia muitas trocas ali com ela. E na época que eu me tornei mãe, que eu, né, tinha o apoio dela ali como, né, cuidadora, me ajudava com a minha filha e tudo mais, ela acabou falecendo, então foi bem traumático. Então, assim, eu até nem falo tanto, né? Mas foi um trauma importante que a gente vivenciou, assim, como família, né? Então... eu acho que todo mundo que passa pela jornada do câncer, querendo ou não, acaba tendo esse impacto muito forte, né? Às vezes indiretamente, às vezes de uma forma mais direta, mas sempre existe uma vida antes e depois do câncer, né? E uma coisa que você falou muito importante é que a sua tia, ela já sentia algumas dores, né? Mas hesitou... Durante muito tempo. Durante muito tempo, ela sentiu essas dores no estômago. E ela falava, eu vou olhar. Como ela estava na minha casa toda semana, ela falava assim... eu vou olhar, tia, vai ver. Não, eu já marquei médico. Aí marquei para daqui 2 meses. Aí marcou médico. Aí o médico olhou, deu um remédio. Aí pediu um raio-x, não viu nada no raio-x. Até ela fazer um ultrassom, ela só foi conseguir fazer um ultrassom quando ela estava muito mal. Né? É muito complicado. A gente fala isso, né, na questão da saúde pública. Para o paciente chegar no oncologista, ele já está com uma doença muitas vezes muito avançada, porque passa no médico do pronto-socorro, são gases, não pesquisa profundo, talvez fosse uma gastrite, sabe? Assim, não vai no básico, porque é o que eu consigo resolver. E aí não manda nem para um especialista para acompanhar, nem nada, e aí quando o paciente chega para um oncologista, já está com uma doença bem avançada. Eu só consegui ver ela tem um atendimento adequado para o nível de doença dela, quando já tinha se descoberto um câncer super importante, ou seja, uma doença importante, que poderia ter sido evitada se ela tivesse tido um bom atendimento no início, né? Então, essa questão da importância da gente prestar atenção ao nosso corpo, aos nossos sintomas, porque o corpo, ele fala, né? Todo tempo. E a gente está no automático o tempo todo e não percebe, né? Mas o corpo, ele manda mensagem pra gente. Então, ela teve muitas mensagens, né? Então, dia a dia, correria... E aí não olhou para isso. Mas eu estava ali com ela todos os dias, praticamente. Eu via ela, tô com dor de estômago, e não olhava, né? Por isso que a importância da gente olhar os sinais que o corpo dá pra gente. Exato. E além disso, também é sempre em busca, porque que nem você falou, se a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe que por mais que tenha uma dor ali, que às vezes incomoda, a gente sabe que a gente não tá legal. Ou que é uma dor comum e fala assim, não... Essa dorzinha aqui é porque eu fiz uma atividade física, ou levantei um peso e deu um mau jeito e tá tudo certo. Quando você conhece o seu corpo, você sabe quando você realmente não tá legal. E aí, quando você vai num profissional e ele te dá um parecer do tipo, é gases, você já vai saber que não é gases, né? Ou vai desconfiar daquilo. Então, a importância também de sempre ir atrás de uma segunda opinião, de uma terceira, de uma quarta, que infelizmente a gente precisa, né? Dica, posso dar um adendo? Com a gente certeza. também fala do câncer de pâncreas, né? A gente fala que é um câncer muito difícil de ser tratado, porque é uma região muito ruim de ser tratada, né? Mas, os últimos anos, dentro da oncologia, eu tenho visto isso, tem surgido diversos tratamentos, diversas linhas de tratamento para o câncer de pâncreas, que anteriormente, eu conto uns 10 anos atrás, se dava quando o paciente tinha o diagnóstico de câncer de pâncreas, que ele teria uma vida útil ali, uma boa vida, né? Que a gente fala de 1 ano e meio, 2 anos, porque realmente é uma doença muito agressiva. Mas, hoje em dia, com as novas linhas de tratamento, os pacientes têm vamos, entre aspas, tá? Têm tido uma vida útil, durado muito mais. Os pacientes estão chegando a ter uma qualidade de vida. Uma sobrevida muito melhor por conta do tratamento do pâncreas. E quando o paciente tem o diagnóstico do pâncreas, muitas vezes o paciente acaba com o emocional porque acha que já vai morrer.
E, gente, não é assim que funciona. Cada caso é um caso, cada tratamento é um tratamento, cada doença é uma doença. Então, assim, existe tratamento. Então, a gente não pode deixar essa informação embaixo do colchão, porque tem medo de enfrentar o que vem pela frente. Porque, às vezes, o paciente omite o câncer de pâncreas porque acha que vai morrer e, então já que eu vou morrer, chega. E não, gente, tem muito tratamento por aí, tá bom? E os números vêm aumentando. E o pâncreas eu tenho visto muito em pessoas jovens. Pessoas jovens, eu falo, abaixo dos 40. Então, gente, a gente acabou de falar. Atenção às dores, atenção ao seu corpo, porque ele dá sinais o tempo todo. Sim. E o câncer é uma questão interessante, né? Até do que Freud dizia, né? Quando você ignora o problema, ele cresce. Ele fica muito maior. E aí você vai sentir muito mais ele, né? E o câncer, ele é muito isso. Você ignorar isso só vai aumentar, né, esse problema, né? O câncer é bem resultado quando a gente tem que lidar com os desafios. Esse desafio, ele vai ficar maior. Então, lida com ele logo, resolve logo, que aí você logo vai se libertar ou saber lidar com aquela situação. Quanto mais você se esconde, maior você tem viver esse problema, esse desafio crescer. Exatamente. Exato. A gente sabe, né, tá? Bom, você já teve um contato com câncer, então a gente sabe que quando a pessoa passa pela jornada oncológica, seja familiar ou seja paciente, todo mundo ali tem um impacto, seja mais negativo no sentido de todas as áreas, né? Emocional, físico, porque as pessoas acabam tendo um desgaste muito grande, né? Durante esse tempo. Mas os pacientes, muitas vezes, passando por essa jornada, eles acabam, muitas vezes, sendo demitidos das empresas em que estão, né? Às vezes, né, algumas empresas pegam até informações aí, têm acesso a algumas informações com uma tendência daqueles funcionários que já têm predisposição para desenvolvimento do câncer e ali eles já tomam algumas decisões e a gente sabe que infelizmente isso acontece, né, de desligar a pessoa porque sabe que vai encarecer ali custo de alguma coisa. Mas não é isso que a gente vai falar aqui hoje. O que eu vou perguntar para você é o seguinte: aquela pessoa que passou por essa jornada, né, que já teve um desgaste emocional, como que ela pode voltar para o mercado? Através do empreendedorismo ou uma vaga em uma empresa e empreender dentro de uma empresa? Como que a pessoa pode dar esse passo? Bacana. Todo desafio e toda superação, ela fortalece, né? Então, o câncer, ele é uma mega superação, né? Então, eu tenho aprendido ao longo desses anos a enxergar superações, e minha vida é resultado disso, como realmente uma fortaleza gigantesca, inigualável. E de novo, a partir do momento que a pessoa ela compreende o desafio e fala, não é à toa que eu estou passando por esse desafio, mas isso vai me trazer uma fortaleza, aí é que a coisa começa. Seja intraempreendendo dentro de uma empresa, seja empreendendo. Porque o empreendedorismo, ele enche a gente de medo, né? A grande questão do empreendedorismo, assim como na vida, a gente tem medo de tudo. Agora, você fala para mim, uma pessoa que já passou pelo câncer, como que ela tá para empreender? Ela tá fortalecida. Então, assim, eu gosto muito de olhar, muitas vezes, né, o lado bom do desafio. Né? Eu posso compartilhar um número interessante que, dentro das áreas, das categorias médicas, o médico oncologista, ele é o médico mais mal pago entre as categorias, mas os profissionais com especialistas em oncologia são os que têm menores taxas de burnout do mercado. E uma justificativa para isso é justamente não é para romantizar a doença, mas como o câncer traz esse novo olhar, que é justamente isso que você está falando, para a vida. Porque o profissional que lida com o câncer, ele não trabalha só pelo dinheiro, pelo propósito. Exatamente. O propósito, ele reenergiza, ele renova as nossas células. O propósito, ele é o motivo de eu ter toda essa lista de atributos e empregos e trabalhar, acordar todos os dias feliz e quero fazer mais, quero fazer por mim, pelos meus filhos, pelos meus familiares, quero fazer pelo mundo.
né? Porque a gente está aqui, a única certeza que a gente tem é que, independente de câncer, todo mundo só é uma passagem. Exatamente. Então, que diferença, o que é que eu vou fazer nesse mundo? Que diferença, o que é que eu vou deixar? Que legado que eu vou deixar? Né? Então, eu acho que é muito isso, porque esses profissionais, certamente eles trabalham com muito mais propósito. E a superação, né, o câncer, a superação, ela é um trunfo. Então, quando você fala de mercado de trabalho, seja ele empreendendo ou intraempreendendo, eu enxergo uma fortaleza gigantesca quando a gente está falando de pacientes que passaram pelo processo de câncer. E se você olhar histórias de superação depois do câncer, inclusive de empreendedores, como pivotou a vida, né? Pivotar, mudou, né? Fez uma mudança importante na sua vida profissional, que, nossa, de lá para cá, arrebentaram, porque, de novo, no empreendedorismo, uma das coisas que mais pega é o medo de tudo, o medo de arriscar, o medo de recomeçar, o medo do julgamento. Gente, eu passou pelo câncer, né? É muito mais fluido esse processo de você ir atravessar esse processo. E no empreendedorismo, seja ele qual estilo for, seja você está começando uma empresa, em tudo que a gente, né, o começo, sempre assim, você começa com encantamento. Logo depois do encantamento veio o bode, né? Sempre aquela coisa de aquele processo difícil de você ultrapassar. Que é a fase em que você precisa ter mais resiliência. Depois que você passa disso, é que o negócio ele decola. Que seria um momento de transição. Que é um momento de transição. E essa fortaleza de que, não, se eu passei por um câncer, eu vou ser resiliente para esse negócio seguir, né? Então, eu acho que isso é bastante importante de se olhar. Então, usar e a história de superação como trunfo. Olha, eu vim aqui fazer uma entrevista e eu sou uma pessoa que eu tive uma superação. Então, se eu já superei um câncer, eu tenho capacidade de levar essa empresa aonde ela precisa chegar, em estar empreendendo, trabalhando como se a empresa fosse minha. Ou eu sou empreendedor e estou aqui para empreender. O empreendedor que ele tem garra para fazer boas parcerias, ele tem garra para fazer bons negócios, ele tem garra para poder ir a mercado. Principalmente quando você fala em vendas, né, que é o tema que a gente vai comentar. As pessoas têm essa coisa, né, de, porque vendas, e eu falo no meu livro, gente, estou inclusive publicando um livro, vai ser lançado, chama Furei a Bolha, que eu conto sobre a minha história de superação. Eu falo, se você não vende, você trabalha para quem vende, gente. Né? Então, é isso, né? Um médico, um advogado, você precisa sim vender. Ou você vende, as pessoas têm que entender. E tem essa coisa de, porque você só vai vender quando você não sabe fazer outra coisa. Eu com muito orgulho, falo que eu sou operadora de telemarketing de sucesso. Porque você se desenvolver fazendo venda consultiva ao telefone, minha filha, eu vendo qualquer coisa. Então, assim, as habilidades para você fazer bons negócios, inclusive fazer negócios estratégicos, depois que você passa por um processo desse, porque a gente precisa, para vender, você precisa de autoconfiança, você precisa não ter medo, você precisa arriscar independente de, sabe? Então, e o que eu falo muito a diferença está na ação. Então, se você tem fortalezas para acordar de manhã e agir, seja a ação que for, isso pode trazer uma diferença grande. E em venda, você tem que estar sempre agindo. Né? E, claro, embasado por alguns processos, precisa ter conhecimento, saber quais são os KPIs que eu preciso chegar. O que são KPIs? KPIs são metas que você coloca para pequenos processos. Então, você, por exemplo, você fala, eu quero vender 10 projetos esse mês. Então, eu vou colocar, esse mês eu preciso vender 10 projetos. Cada KPI, então, por exemplo, eu vou, para vender 10 projetos com uma taxa de conversão de 10% em 100 reuniões que eu faço, eu preciso ter, quer dizer, para uma taxa de 10% de conversão, se eu quero vender 10 projetos, eu preciso fazer 100 reuniões, eu preciso fazer 100 apresentações. Para eu fazer 100 apresentações, eu tenho que, por exemplo, gerar leads que viram apresentações. Então, eu olho toda a esteira de vendas, todo o funil de vendas que a gente fala, que é desde que a oportunidade chega dentro do funil até o fechamento, considerando essas taxas de conversão. E os leads? E os leads. E hoje a gente tem a prospecção que a gente faz por ferramentas automatizadas, por ferramentas de marketing digital. Que pode ser desde Google Ads, pode ser próprios disparos, cadências, as próprias abordagens, né, que são feitas, ou até formas de captação indiretas, né, que a gente tem inbound, outbound. Então, você pode, por exemplo, fazer eventos, e aí eventos do seu segmento e captar leads
Com esses leads, você tem a intencionalidade de converter de acordo com cada fase ou cada estrutura do teu funil de vendas. E a partir daí, você tem taxas de conversão que vai determinar o fechamento desses negócios ou dessas parcerias, né? E aí, a cada processo, você tem taxas de conversões individuais e você sabe o quanto que você tem que colocar no topo do funil, que a gente chama de, né, são KPIs, que são métricas que você tem ao longo desse processo. E a gente pode ter KPI não só para venda, você tem KPI em projetos, você tem KPI em delivery, você tem outros KPIs que são, na verdade, objetivos específicos, pequenos objetivos para que você tenha aquele determinado resultado, que eles em conjunto vão entregar esse resultado. Legal. Então, assim, uma dica que você dá, né, que a pessoa tenha muita clareza do que ela quer. Do que ela quer, primeiro. Primeiro ponto eu vou abrir um negócio, eu vou empreender. Então, o primeiro ponto é a cabeça, a mentalidade. Se você não tem uma mentalidade empreendedora, e aí é onde eu chego ao ponto da questão da superação, né? Se você superou uma doença como câncer, se você ter essa história de superação como alavancagem para o teu negócio, independente do que você vai fazer, já é uma questão importante, porque quando eu vou trabalhar qualquer mentoria, eu trabalho a mentalidade desse empreendedor. Ele precisa ter uma mentalidade de crescimento, não adianta, porque eu vou chegar, não, se você não vai ser unicórnio, meu filho, não vou nem perder meu tempo. A pessoa tem que ter uma mentalidade de crescimento, claro que não de sonhador, tem que saber qual que é o próximo passo, qual é o passo seguinte, mas tem que acreditar nesse negócio e acreditar em si mesmo. Porque muitas vezes a gente não investe no negócio, investe no founder, pelo engajamento dele. É muito comum você ver falando, eu vou investir nesse founder, porque não achei estranho esse produto, mas ele é tão engajado, tem tanta energia, acredita tanto que eu vou investir nele. Né? E alguma coisa que ele vai fazer, mesmo que ele tenha que pivotar esse negócio, isso vai dar certo. Então, às vezes acontece muito isso. Então, a gente precisa trabalhar a mentalidade. Depois da mentalidade, é ter clareza do que é o que ele está entregando. É claro, quando a gente fala de empresa, negócio, você tem que resolver algo que a sociedade precisa. Talvez o seu desafio tenha te trazer ideias de que a sociedade precisa. Então, pega o teu desafio, pega os momentos. Poxa, eu procurei tais situações, eu procurei, sei lá, uma roupa, eu procurei tive um problema com a perna, tive que procurar um produto específico, tive dificuldade. Os melhores empreendimentos, eles partiram de necessidades que o próprio empreendedor teve. Ele falou, puxa, eu tive uma ideia, por que falta isso no mercado? Essas grandes experiências trouxeram as grandes empresas que a gente tem hoje, a partir de necessidades próprias desses fundadores, desses empreendedores. Então, talvez essa sua experiência desafiadora também tenha trazido alguns insights para um negócio que você quer empreender. Um bom exemplo de uma empresa como essa? Oncolife. A Oncolife quer. Com certeza. A Oncolife quer. Com certeza. Não sou da área da saúde, mas a gente construiu a Oncolife justamente por necessidade. E por uma dor nossa. Uma dor nossa. E uma coisa que eu não sabia. Vamos lá, eu não sabia empreender. E eu falei, Gica, ou você me ajuda a pôr essa ideia pra frente, porque você sabe empreender, porque isso aqui precisa sair do papel, isso aqui precisa ajudar pessoas, isso aqui precisa chegar no mundo. Surgiu o Oncolife Care. Sim, aí você juntou a capacidade empreendedora com propósito, né? E inclusive com propósitos em comum. Isso, você encontrar pessoas que você tem propósito. E outra coisa, né, gente, que eu falo quando você fala em empreender. Muitas pessoas têm dificuldade em compartilhar. Às vezes você tem uma ideia, você fica aprendendo só com você. E a humildade é muito importante. Por quê? Porque você sabe no que você é boa, na questão técnica, mas você sabia que você não tem uma habilidade que você não tem. E muitos empreendedores, boa parte dos empreendedores não crescem, não saem do lugar porque não sabem dividir. Eu uso sempre essa expressão. Você tem que dividir para multiplicar. E você tem que conhecer as suas fortalezas, saber naquilo que você precisa de apoio, naquilo que você precisa de ajuda para levar o teu negócio adiante. Então, a gente precisa conhecer o que a gente é forte, buscar partner, buscar parceiro, buscar muitas vezes pessoas que complementem as suas habilidades ou parceiros que complementem os seus serviços para que você saia do lugar. Isso é extremamente importante, a pessoa ela ter essa capacidade, e isso não é muito comum, principalmente de quem tem a ideia. Então, já assim, resolvi empreender, tive uma questão desafiadora, tive uma ideia, né, que pode beneficiar outras pessoas, empresas, enfim. Não fique escondendo.
né? Vale a pena você ter pessoas confiáveis que tenham as habilidades que te complementam, que você possa compartilhar, porque isso pode virar um negócio, e vira um negócio com tração. Porque não adianta você ter um perfil único, você precisa de diversos perfis. E uma coisa que eu falo também que é importante, que ao longo que a empresa vai se desenvolvendo e crescendo, são várias frentes. A gente tem marketing, a gente tem vendas, tem go-to-market, tem a parte estratégica do marketing, tem branding, tem administrativo, tem financeiro, tem recursos humanos, tem muita coisa para se pensar. A empresa não é só comprar e vender, ou fabricar, ou prestar um serviço. A empresa ela tem várias questões, inclusive regulatórias, né? Que eu sou 25 anos na área de tecnologia para a área tributária. Então, tem questões regulatórias, regulamentares, que você precisa observar, jurídicas. Então, não dá para uma pessoa ser especialista em tudo isso, né? Então, tem que entender para o que é que você está olhando. E mais, em cada uma dessas áreas, você não pode olhar só para o que está acontecendo agora, você tem que olhar para o futuro. Pode ser que esteja saindo uma reforma tributária que vai ter um impacto importante no negócio de vocês. Pode ser que esteja saindo uma mudança regulamentar que impacta o seu negócio. Então, você precisa ter as pessoas olhando para cada pedacinho daquela estrutura, mesmo que seja um terceiro, um parceiro, para que você não olhe só para agora, porque muita empresa morre por isso, porque fica todo mundo olhando para tudo, ou o cara quer olhar tudo e esquece de olhar as tendências. Inclusive, a gente vive num mundo globalizado, você tem que olhar tendências locais e tendências externas. Então, olha, já estou falando de outra habilidade de uma capacidade, né? Você tem que ter uma mente criativa e uma mente de inovação. Então, em qualquer área que você atue dentro da empresa, você não pode olhar só para o aqui e agora, seja venda, seja marketing, seja desenvolvimento de produto, que é o seu caso, e a parte técnica. Você tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Você tem que olhar o que tem de coisa nova, o que tem de novidade para trazer aqui, para trazer, inclusive, insights para os teus parceiros, né? Sejam eles profissionais da área de saúde ou profissionais que você aborda. A novidade, ela gera oportunidade. Então, você está sempre atento a isso, não independente de qual área. Então, o empreendedor, ele precisa ter essa capacidade de estar sempre se inovando e sempre achando que o que ele sabe é pouco, porque ele tem sempre que estar buscando mais. Então, dividir, cada um cuidar de um pedaço. Muitas vezes você tem que começar empreendendo ali sozinho, mas busque parceiros para estar com você. Tenha uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de olhar para fora, olhar para cliente, né? Olhar para parceiro, olhar para concorrente, olhe os concorrentes, pesquisem, porque às vezes você tem um parceiro ali que você está achando que é concorrente, não é? Então, essa mentalidade flexível, eu acho que faz toda a diferença, né? É uma habilidade empreendedora bastante importante. De novo, né? A gente está falando de câncer, a gente está falando de doença, a gente está falando de superação, né? E quando a gente fala de superação, a gente fala de sobrevida, a gente fala de... são momentos em que você pode ter a virada de chave que você precisa para levar o resto da sua vida de uma forma diferente. Inclusive fazendo diferença na sua vida, inclusive financeira e da sua família, e contribuir com o desenvolvimento de um país. Então, o empreendedorismo é um negócio fantástico, porque você tem uma responsabilidade sobre outras vidas e outras famílias. E isso é muito legal, né? Isso dá sobrevida, isso energiza o empreendedor. Também você não está mudando, você está ali atuando só para trazer dinheiro, mas também para poder mudar a realidade do seu entorno. Muito bem. Anotaram, né? Então, bom, diante disso tudo, a gente percebe que apenas comece, né? E começar olhando para dentro, certo? Começa olhando para dentro. Hoje você tem acesso, né? Se você não tem as habilidades que você precisa do ponto de vista técnico, estrutural, você buscar parcerias, buscar ajuda. Hoje tem cursos gratuitos que vão capacitar, né? Eu falo que eu cresci muito do que eu fiz, as minhas habilidades que eu aprendi, e o diferencial na minha vida foi a bagagem técnica, e que eu não tive a partir de uma educação estruturada. Eu fui fazer os cursos gratuitos que a empresa disponibilizava, se o funcionário quisesse fazer. E eu era operadora de telemarketing, eu ia fazer curso técnico de ICMS, substituição tributária, de IPI, de incidência monofásica de PIS e COFINS. Isso mudou minha vida, não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu vendia informativo para empresas que eles arquivavam ali. E aí eu, com a abordagem técnica, era o meu diferencial, aquilo me diferenciava. Então, não negligenciem o acesso à educação que a gente tem hoje excessivamente, né? Desde que você tenha um foco naquilo que você quer seguir, não jogue isso fora, porque a gente tem o hábito de não valorizar aquilo que a gente não investe dinheiro. Né? Mas você vai estar investindo o seu tempo, então valorize o seu tempo.
o tempo que você está investindo e vá procurar. Tem muito curso gratuito, muito curso estruturado no que tange a empreendedorismo, a parte financeira, né, a desenvolvimento de produto, habilidades estratégicas, mentalidade empreendedora. Tem muita coisa que a gente pode ter acesso aí. Inclusive, a gente está ali no Êxito, né? A gente tem uma parceria, tá ali as duas no conselho do Êxito. O Êxito mesmo tem cursos ali. Eu tenho cursos gravados no Instituto Êxito de Empreendedorismo, não só da área tributária, mas também de vendas consultivas, B2B, B2C. Então, assim, tem muita coisa aí gratuita, muito acesso. Existe uma frente muito forte ao empreendedorismo. O que eu falo sempre é não usar, assim como quando a gente fala de questões diversas, se você tem ar nos seus pulmões, tem vida, não use o desafio que você está passando. Seja o desafio que você nasceu com ele, ou um desafio que a vida lhe trouxe como muleta, né? Use o seu desafio como trunfo para você dar o próximo passo e fazer a diferença na sua vida e na vida de quem está ao seu lado. Muito bem. Até porque, né, a gente comentou aqui que o câncer, ele impacta toda uma família. E muitas vezes as pessoas, como o Brasil, a maioria da população brasileira não tem educação financeira, muitas vezes essas famílias são impactadas financeiramente, Sim. né? Porque às vezes o paciente oncológico é o provedor ou a provedora daquela casa. E aí acaba comprometendo e as pessoas, não o paciente, mas as pessoas em volta têm que se virar. Sim. Né, tem que ir atrás, tem que, né, saber como vai trazer aquele suporte financeiro para as pessoas. E aí, diante de tudo isso que você falou, apenas comece, né? Eu acredito que nada é por à toa, nada é por acaso, nada é por acaso. Então, eu acredito que nada é por acaso, nada é à toa. É claro que você passar, só sabe quem passa, mas nem sempre a gente precisa vivenciar exatamente para a gente entender, ter noção do nível de dificuldade, de desafio, né? Eu já tenho por hábito, né, olhar desafio como oportunidade, assim, de tudo, assim, porque eu falo, nada é por acaso, se isso está acontecendo, eu preciso. Então, usem essa oportunidade como para olhar um pouco fora. Eu falo, sai do corpo, eu brinco com os meus colaboradores, sai do corpo um pouco. Então, às vezes, é preciso um olhar de fora para entender o processo e entender que oportunidades esse processo traz. E pode ser uma oportunidade de empreender. Pode ser uma ideia nova. Sim. Pode ser uma fortaleza nova que eu precisava para, de fato, empreender. Ou pode ser uma fortaleza nova para ir lá e encarar desafios ali na empresa, encarar desafios que eu não encarava para eu poder ter a minha posição tão sonhada, sabe? Empreendendo, né? Como se a empresa fosse minha. Então, assim, eu acho que vai muito nessa linha de você não olhar a situação só como pronto, nossa, aquela vibe, aquela nuvem, né, que paira, que é uma nuvem bastante difícil, mas olhar, não, se a vida me trouxe, que de lição eu vou buscar disso tudo? O que será? Será que não é a virada, né, apesar de ser uma questão bem delicada, que a gente está falando de uma doença que, do ponto de vista do nosso processo automático, é falar, porque o câncer não tem cura, porque tem câncer vai morrer. Mas não, peraí, o que a vida pode tá me trazendo como lição e o que é que eu posso mudar no mundo? Empreendedorismo é totalmente essa garra, né, que um processo como esse pode trazer. E o empreendedorismo, ele você não ter medo do que vai acontecer amanhã, é você se arriscar e você recomeçar. Né? E um processo como esse não deixa de ser um recomeço. Então, a gente tem muito medo do que não sabe. Se você conseguiu lidar com tudo isso, você pode ter fortalezas importantes aí para observar e ver se essa sua jornada não lhe trouxe aí, né, dar uma respirada, fazer uma meditação. Olha, pode ser que tenha um negócio aí importante. E não deixar de usar intencionalmente essa fortaleza como linha de frente. Muitas vezes você fala, não vou usar. Não, usem. Olha, eu passei por um processo e agora eu tive um propósito e resolvi uma empresa que vai ajudar isso. Resolvi uma empresa que vai vender uma coisa que está faltando. Resolvi abrir uma empresa que vai solucionar uma necessidade aqui e ali a partir de um desafio que eu tive, que é um câncer. Gente, tá tudo bem. Se a vida lhe trouxe esse desafio, por que não usar esse desafio para ganhar uma atração? Né? Porque de fato, muitas pessoas falam, porque, né, a gente tem essa barreira, que é a questão do dinheiro. Eu vou usar isso aí para ganhar dinheiro. Vai usar sim. Porque você ganhando dinheiro pode ajudar
a você mesmo, a sua família e pode ajudar outras vidas. Então, ser intencional nesse sentido também tá bom, eu vou ganhar dinheiro porque não é se vitimizar. Não é se vitimizar. Não usar isso com vitimização, mas como história de superação. E eu tô falando de linha de chegada, tá? Não é contar no final do slide, não. É storytelling de chegada. Usar isso como história de superação. Na hora de você fazer uma entrevista, e usar como história de superação na hora de você empreender, na hora de você negociar, na hora de vender. E falar, se eu tô aqui, é porque realmente eu sou um cara bom, sou um cara forte e partir pro abraço, sabe? Então, eu acho que a superação, os desafios fazem a gente ser melhor. Então, não deixa de ser um dos maiores desafios que eu acho que uma pessoa pode passar na vida dela. E a gente também tá falando, né? A gente também não tá falando de abrir empresas grandes, de vou vender. Não, a gente tá falando de você, às vezes, realizar um sonho. Tinha uma paciente que ela vendia toalhas. E aí o sonho dela era vender toalha bordada, sabe, ponto cruz? Uhum. E ela não queria fazer ponto cruz porque ela tinha vergonha da família dela saber que ela fazia ponto cruz. Porque ela era super jovem, aquela questão de quem costura é velho, sabe assim? Uhum. E aí ela ficou doente. E aí ela teve que se afastar das vendas porque ela ia no fornecedor, a imunidade baixa e tal. Aí ela começou a fazer um ponto cruz em casa e vender pra vizinha. Aí a vizinha começou a fazer o marketing dela. Começou a vender. Quando ela terminou o tratamento, isso é bem real. Ela terminou o tratamento, ela abriu uma loja na porta da garagem dela. A vizinha que fazia as vendas pra ela. E ela vendia toalha bordada com ponto cruz. Toalha de banho, lencinho, sabe? Pra bebê, essas coisas. E era o sonho dela. Ela virou a chave ali. Só que o que ela falava pra gente? Ela falava assim, o meu medo é, até que horas que o pessoal vai querer o ponto cruz? Até que horas? Então, tipo assim, ela estava realizando o sonho dela, mas ao mesmo tempo ela estava se sabotando, no sentido de, eu vou fazer, mas eu sei que daqui a pouco isso aqui vai acabar, isso aqui não vai existir. Ela morreu naquilo ali, sabe assim? Ela deixou o sonho dela ficar naquilo, ela não expandiu, não teve essa cabeça do futuro, pra frente. Porque, por exemplo, quando você fala de ponto cruz, eu sou uma pessoa que, como eu tô no mundo do empreendedorismo startup, eu transformo qualquer coisa numa startup. Eu escalo, mas ao mesmo tempo, você tem que lembrar que o ponto cruz, quando você fala, por exemplo, a toalha, bordado. Gente, hoje em dia, você dá um presente para um bebê personalizado, qualquer mãe, é até arrepiante. Você, é melhor que qualquer presente. Você dá um presente bordado para uma mãe com o nome do bebê, na boa. Até a gente, quando recebe algo bordado. O nosso nome. Gente, isso é uma coisa, assim, absurdamente impactante. Até a gente, quando recebe uma coisa com o nosso nome. Então, você... é um negócio incrível esse negócio. Talvez formas de se escalar, uma letra diferente ou uma coisa diferente para poder fazer, né? Porque as pessoas ou até expandir a ideia, vender com uma ideia diferente, criar uma metodologia diferente. Então tudo isso pode ser algo a se pensar. Ou até uma forma de vender diferente, começar a vender, falar não, eu vou me dedicar em bordados para bebê, eu vou vender em lojas específicas de bebê, eu vou, né? Eu já vi várias frentes assim, vou vender em condomínios. Tem formas diferentes de você ganhar escala, sabe? Então, é aquilo que eu falo, assim, se você for empreender para ficar com a mesma cabeça, nem começa a empreender. Porque sua empresa vai morrer. Você vai perder tempo, dinheiro, energia, desiste. E pode ficar frustrado, ansioso. Empreender é mudar todo dia, gente. A única certeza que eu tenho que todo dia eu tenho que mudar alguma coisa. Eu tenho que melhorar, eu tenho que expandir, eu tenho que evoluir. Então, empreendedorismo é isso, então, esse é o processo. Porque senão, é a verdade, você mesmo acaba se... sabotando. A gente se sabota porque a gente precisa dessa renovação. Isso, assim, o desafio traz energia pra gente. Um novo desafio, sair uma coisa nova, vi que tem um ponto novo, tem alguma coisa nova, vou criar um curso, né? Que você mesmo pode fazer o seu ponto. Às vezes, a pessoa não cresce porque tem medo de compartilhar o conhecimento. E o conhecimento é o que vai mudar, esse compartilhamento de conhecimento é o que pode mudar a vida dela. Sim. Né? Então, assim, acho que tem bastante coisa para se pensar, né, em relação a isso. Quando você fala, né, dessa questão, eu falo, nossa, tem tantas oportunidades. Por exemplo, em porta de maternidade. Eu mesmo, esses dias, fui visitar o bebê de um amigo. E chegou na porta da maternidade, eu estava sem presente. Aí tinha uma lojinha lá. Nossa, vende uma coisa absurda. Eu comprei um sapatinho por um valor de... absurdo. Imagina se você tem a oportunidade de colocar pessoas, um quiosquezinho ali, com uma pessoa fazendo um bordado ali na hora, dentro daquela loja. Imagina por quanto que a pessoa não vai pagar por um produto bordado com o nome do bebê. Um quiosquinho dentro de uma loja, numa maternidade.
Exatamente. Claro que o ponto cruz você não vai fazer manual. Você tem uma máquina, mas para você pilotar aquela máquina, que é uma máquina pequena, que eu sei que você consegue fazer o bordado, você tem que ter conhecimento de ponto cruz. Então, sabe assim, só dando uma ideia bem, sabe, eu já vou começar a viajar. Eu vou começar a ter ideia de vários empreendimentos aqui, só por conta da história do ponto cruz, entendeu? Me vem muita coisa em mente, muita oportunidade. E às vezes, quando você tá nessa guinada e você não sabe o que fazer, mas você imagina que quer fazer alguma coisa, que nem você falou, né? Ou vá atrás de cursos ou de mentores, né? Porque existem mentorias também com profissionais qualificados que são gratuitos, não é isso? Eu sou o tipo de pessoa que se alguém fala assim, eu falo, o que você gosta de fazer? A pessoa falou o que ela gosta de fazer. Se eu entender, a gente transforma em qualquer. Mas é porque eu tenho essa coisa rápida, né? De montar, estruturar alguma coisa e eu me seguro, eu falo, não, Thaís, chega, não, você não vai fazer nada, não vai montar nada, não, você não vai aceitar essa proposta, não vai aceitar esse convite. Porque eu, assim, essa capacidade de ver oportunidade, mas, gente, de qualquer forma, seja uma startup, seja escalável ou não, a diferença está no quanto você acredita no seu negócio, no quanto de energia, no quanto de propósito você coloca nisso. Às vezes a pessoa fala, não vou abrir porque já tenho igual. Às vezes não é uma ideia inovadora. Só de você fazer com muito mais propósito, você vai ver que daqui a pouco o teu produto, o teu negócio é diferente. Mas eu faço coxinha, gente. Tem um monte de coxinha. Esses dias eu comi uma coxinha nova, viajei para aqui para o interior. Tinha uma coxinha de carne seca, com abóbora com carne seca, feita de mandioca. Gente, uma coxinha é uma coxinha. Mas de mandioca feita com abóbora e carne seca. Gente, peraí. Tem gente inovando até numa coxinha. Coisa simples, né? E outra, tá vendendo, tá exportando. A ideia, já tem gente copiando? Tem. Mas você ser precursor, isso faz toda uma diferença. É outra história, né? Porque... E já cresceu. Eu saí daqui, fui lá pro interior comer uma coxinha. Então, é interessante essa questão, porque às vezes a gente também quer fazer uma coisa muito inovadora, né? Mas eu acho que o propósito tá em primeiro lugar. Inovação é legal. Você tem propósito e você conhece o que o mundo está querendo, o que está se mudando. Eu acho que isso pode fazer bastante diferença. O propósito, ele faz diferença, né? Nunca vai ser igual. Você tem um founder novo que está fazendo uma caneca com um propósito, vai ser diferente dessa caneca aqui. Entende? Desde que ele tenha uma mentalidade inovadora, ele vai entender o que está se fazendo com caneca, como é que ele pode escalar essa caneca, como é que ele pode fazer uma caneca diferente, que público ele pode atender que não era um público que consumia essa caneca. Que aí ele vai usar uma linguagem para esse público. Ele vai fazer uma caneca neon para festas neon, sei lá. Entendeu? Tem um monte de ou vai transformar a caneca numa caneca de chopp. Enfim, tem muita coisa para se fazer a partir de uma caneca, né? A caneca não é uma caneca. Depende de quem é que está tracionando esse negócio. Então, o quanto de propósito, o quanto tem de mentalidade criativa e empreendedora. E aí é o que vai fazer a diferença. Não só no que está começando, que pode ser pequeno, pode ser você tá na sua empresa ainda, e eu estou pensando em empreender, estou com uma ideia. Dá para levar, vambora. O dia tem 24 horas. Eu amo trabalhar. O dia tem 24 horas. Muitas vezes você tem que seguir ali com 2 empreendimentos. Um intraempreendendo numa empresa e depois, mais tarde, você vai... Um negócio, daqui a pouco o negócio começa a crescer e você começa a tocar, né? Então, vários empreendimentos, eles nascem assim. Você segue o seu negócio tradicional, que é o que te gera receita para poder pagar as contas, e você segue ali com um negócio complementar, né? Hoje eu que sigo numa empresa ainda, numa multinacional, né? Vendi a empresa a qual eu iniciei e continuo ali, e tem outros negócios que eu traciono e dá tudo certo, né? Fora os empreendimentos, né? Em casa, que eu tenho crianças, filhos, casa, família, tudo para cuidar. Gato, cachorro. E a gente dá conta. E assim, e sem reclamar, porque assim, ainda bem que minha agenda tá cheia, eu amo tudo que eu faço. O WhatsApp tá lotado, que bom que as pessoas precisam de mim e me procuram. Imagina eu sair daqui e ficar 1 hora aqui gravando e meu WhatsApp não tem nada. Ninguém me procurou, ninguém quer falar comigo. Não, que delícia que as pessoas me procuram. E eu sou muito feliz, sabe, por isso. Então, a gente precisa ter esse fôlego, né? E eu acho que essa renovação, esse reavivamento que um processo impactante como o processo de câncer traz, eu acho que pode ser um trunfo muito, muito forte para quem quer empreender. Uau! Ô, Gica, a gente sabe que os profissionais da área da saúde, eles têm uma crença de que eles não são bons para empreender. Inclusive, foi algo que a gente teve que trabalhar bastante dentro da Onco, né?
O que você acha qual é a dificuldade deles, assim, você que ainda vive, né, no ambiente hospitalar? Eu acho que todos os profissionais da saúde, exceto dentista, nutricionista, que já tem um hábito de ir pro consultório, né? É muito difícil entender que existe vida além de um hospital, existe vida além de uma clínica, que existe a questão de ser autônomo, né? Ser dono do seu próprio negócio. Então, a gente não é ensinado financeiramente dentro da faculdade. A gente só é ensinado a trabalhar para os outros, vamos falar assim. É trabalhar dentro de hospitais, é trabalhar... E aí, eu acho que o que mais impacta para os profissionais é assim, se eu trabalho dentro do hospital, atendo 10 hoje, 1 amanhã, nenhum depois de amanhã, no final do mês meu salário vai estar na conta. Se eu sou autônomo, eu tenho que atender 10 por dia. Vamos contar assim, tá? Entre aspas. E aí eu acho que entra o medo de largar o CLT, de às vezes construir um sonho, às vezes acreditar nele mesmo, né? Por questão mesmo de medo de viver como que eu vou produzir, do risco. Como que eu vou fazer dinheiro, o como risco. Porque a gente sabe que hoje em dia tudo está muito caro. As famílias, às vezes você é dona de frente de uma família, você tem que sustentar 4, 5 pessoas ali dentro. Como que eu vou largar tudo aqui para viver do meu sonho, de construir o meu sonho? E também a questão que as pessoas na área da saúde, isso é até, falo por mim, até eu chegar e acreditar que a Oncolife ia dar certo, que eu sozinha não iria conseguir construir, que eu precisava de alguém para me ajudar a estruturar essa ideia, foram anos. E aí eu falo que quantas pessoas não acreditam nas suas próprias ideias porque não conseguem abrir, igual você falou lá no começo, não consegue procurar alguém que fala, vamos junto, a gente tenta. E a gente não está falando aqui também para os profissionais, né? Que eu tô falando que é lindo empreender, sai desse mundo. Gente, é difícil o começo. Não dá para ficar só romantizando. Exatamente, é difícil. É literalmente, como a Gica fala, matar um leão por dia. Mas... 5. Mas se você acredita, se você quer... A Thaís acabou de falar, existem várias plataformas que vão te preparar. Eu vou dizer mais ainda, tá? Porque, gente, quem quer trabalhar CLT, pessoas que prezam... Tá tudo bem, você quer uma vida estável. Só que você tem que pensar o seguinte, você quer uma vida estável, e se você quiser ter a chance de virar milionário, fica jogando na Mega Sena a vida inteira, com 0,000 chance de alguma coisa de... Exato. Agora, se você quer ter a chance de mudar a sua vida, de fato, e chegar além do que você já até sonhou, a melhor forma é risco. Quanto maior o risco, maior a probabilidade também de você estourar, de você crescer. Então, assim... tem pessoas que não, eu tenho o perfil mesmo daquela estabilidade a vida toda, tem a vida toda desenhada e tá tudo bem, né? Mas é aquela coisa também, você sabe que o que você vai ganhar no mês que vem, outro mês. Agora, empreendendo, você pode de uma hora para outra estourar. Exato. Ou não, ao longo de um processo de alguns anos, ao invés de você atender 10 pacientes, você vai ter uma clínica e atender 1.000. Exatamente. Então, assim, claro que com pessoas trabalhando para você vai para outro patamar, né? E outra coisa que eu vou dizer para você, que aí eu falo com propriedade, porque eu trabalho na área tributária, muito advogado tributarista, e a história do diploma é uma coisa que a pessoa fala, porque eu tenho diploma e não vou vender, né? Aquela coisa de não querer se vender, de novo, muda a mentalidade. Se você não vende, você trabalha para alguém que vende. Não tenha medo de vender, de se vender, de vender parceria, de vender para poder fazer uma sociedade. Também é um processo de venda. Então, muda a mentalidade e sai da casinha, se você quer, de fato, mudar a tua vida e mudar teu entorno. Agora, não, eu quero ficar ganhando meu salário mensal todo mês. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Quer ficar aí, fica. Exato. Né? A gente tá falando aqui de quem... E não só de arriscar, mas de recomeçar. Porque recomeçar também não é fácil, porque a gente... Muitas vezes é um processo que a gente consegue lidar. A gente não lida com o olhar e com o julgamento do outro. Exatamente. Né? Por isso que eu falo que o processo de superação nos ajuda nessa questão do medo. Eu falo, depois do que eu passei, eu vou embora. O que de pior... Eu até falo no meu livro, inclusive, hoje está adaptada a frase, começa, o que de pior pode me acontecer? Ou o que de melhor pode me acontecer? Porque se o desafio
ele vai me levar para mais longe, então pode sempre é o melhor. Exato. Né? Mas assim, começou assim, o que de pior pode me acontecer? Eu vou arriscar o que possa acontecer, eu vou recomeçar de novo. De fome eu não vou passar. Porque às vezes a gente tem medo. Aliás, não. A maior parte do medo, 80% do medo que a gente sente não tem fundamento. A gente não tem medo, não sabe nem do que a gente tá com medo. Você não vai perder a tua casa, ou você vai ter um teto, vai ter comida. Do que a gente precisa? Qual que é o básico que a gente precisa? Exato. A gente precisa de ter uma moradia, ter comida, né? Vamos lá para os artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. Né? Segurança, moradia, habitação. 5 ali. Gente, é isso, eu não vou perder, eu não vou deixar de dar o pão para os meus filhos porque eu vou empreender. Né? Então, às vezes, a gente fica com medo, a gente não sabe nem do que é que a gente tem esse medo. Ou, vender, é isso, é medo de levar um não, de um carão. E o carão vai doer o quê? Alguém tá dando tapa na minha cara? O Márcio falou que é um não. O que é esse não? Vender é isso, é você ter coragem de ir lá abordar, ir lá e pedir uma ajuda. Networking, você começar seu negócio, começar pequeno, pedindo ajuda para as pessoas que estão a seu redor. E o apelo de um processo como câncer é um apelo que vai fazer as pessoas, dar atração para as pessoas te ajudarem. Quando eu falei, usa esse processo que você passou superação para, inclusive, angariar apoio, ajuda das pessoas. Para te levar para outro patamar, gente. E tá tudo bem, eu tô sendo intencional, quero mudar a minha vida, quero mudar a sociedade. Tá tudo bem ser intencional. Você não tá sendo, eu tô me aproveitando. Para com isso. Para de ficar romantizando esse negócio. É para ganhar dinheiro, sim. O dinheiro é bom. A gente gosta de dinheiro, a gente quer mudar nossa vida para mudar a vida do outro. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa de ficar, sabe? Porque eu não vou falar. Tá tudo bem levar tantos não. Tá tudo bem. E a cada não que eu tô mais perto do sim. Então, é muito isso. A pessoa, eu estudei 9 anos para ir lá ficar me vendendo. Eu não vou, eu quero que eu... Então tá bom, então fica aí. Fica no Tá tudo bem, gente. Nada contra os seletistas. Mas ou empreendendo, ou intraempreendendo, porque você fazendo a diferença dentro de uma empresa muito grande, tendo essa capacidade, você também pode mudar a sua vida com o seu caminho. Mas empreender é isso, gente. Empreender é vencer o medo e vai com medo. Né? Vencer assim, a gente não vence, eu não venço. Todo dia eu acordo com medo de alguma coisa, a gente tem medo. Mas vai com medo mesmo, e vai, e age, e vai. Exato. Às vezes as pessoas acreditam que precisa estar tudo perfeito para começar, né? Não tem nada perfeito. Exato. A vida, ela é perfeita nas suas imperfeições. Exatamente. E a gente acha que a vida de todo mundo à nossa volta é perfeita. Não tem ninguém perfeito. Ninguém é perfeito, a vida de ninguém é perfeita. Né? Não importa quantos números tenha na conta da pessoa, ninguém tem a vida perfeita. E, né, essa é a minha vida, a melhor vida que eu pude ter, a vida com os meus desafios. E eu vou fazer o melhor dessa minha passagem aqui. Eu acho que é isso, gente. Acho que é aproveitar cada momento para entender. E, de fato, é olhar para si, né? Eu vejo muito, eu falo muito, é interessante que eu vejo muitas palestras, muitas pessoas, acredito no seu sonho. Qual é o seu sonho? Vá atrás do seu sonho. Gente, muitas pessoas que podem estar ouvindo a gente, assim como eu, nem sonharam. Eu nem sonhei. Eu só sonhava que eu queria... Primeiro eu sonhei que eu queria ter um quarto, porque eu dormia no chão da casa dos meus pais. Então eu casei para ter um quarto. Tá bom, eu queria casar, queria ter uma família. Tá bom. Depois eu queria um apartamentinho de 46 metros que eu comprei, minha primeira casa. Aí fui lá, eu só queria aquele apartamento. Tudo bem, 20, 30 anos que eu vou pagar, mas eu queria ter um apartamento, eu queria ter uma escritura. Não, mas aí eu queria um carro. Um carrinho melhor, popular. Tá pagando o carro. Não, mas eu não queria um carro popular só. Eu queria um carro melhor. Queria um carrinho melhorzinho, né? Altinho. Era só um carrinho altinho. Tanto faz, sabe assim? Você vai querendo um pouco mais. Eu não tinha muitos sonhos, né? Tanto é que eu vi minha trajetória toda a área tributária. Eu nem sabia que existia essa área. Eu caí porque eu fui trabalhar num telemarketing para viabilizar algumas coisas que eu queria. Então, assim, às vezes a gente nem tem sonho. A gente não tem um sonho tão grandioso, a gente só tem o próximo passo. E às vezes a gente até se culpa por isso, porque não tem um grande sonho, um grande propósito. Eu fui encontrar um propósito que eu estou vivendo hoje de empreendedorismo social agora. Né? Agora, 44 anos, depois de tudo que eu passei na minha vida, nossa, meu Deus, eu dei toda essa volta para cair aqui. Era isso? Né? Só que lá atrás, a minha mentalidade não ia estar pronta para o momento que eu estou vivendo hoje. Hoje eu consigo entender, pegar toda a minha trajetória de superação, inclusive de quedas, de perda, perdi minha casa, enfim, várias situações, para entender o seguinte: pois essa tua história hoje, no que você quer, né, no propósito que você quer viver, tem tudo o que você precisa.
Então, é muito isso. Nem sempre precisa esperar um sonho tão estruturado, tão grandioso, para dar um pequeno passo. De repente, sonha só com o próximo carro, com uma casa, sonha em abrir alguma coisa, em começar a fazer alguma coisa. Às vezes a gente está numa situação onde o nosso radar está tão fechado, ou a gente nasce numa situação onde a gente não tem referência, né? Mas a diferença está só no próximo passo e a gente vai buscando, o nosso radar vai ampliando. Uma coisa que é legal também é, se você quer empreender, você quer viver situações melhores, você tem que andar com pessoas com essa mentalidade, né? A quem você ouvir. Não adianta você, né, tá na rodinha ali do pessoal que, né? Sempre vai ter quem critica, então assim, mas vai para outra rodinha, vai para a rodinha de gente melhor que você. Vai, porque assim, isso mudou a minha vida também. É uma das fortalezas que eu trago, que é estar com pessoas melhores que eu em todo sentido. Eu não sabia, mas eu fui intencional desde nova. Eu já nasci, não, eu quero andar com gente mais bonita que eu quero andar com gente mais inteligente, eu quero andar com gente que tem mais dinheiro, porque eu quero ir atrás disso, eu quero entender, eu quero estar ali. Eu não tinha referências dentro da minha casa, então, claro, eu amo minha família, tudo ali, mas eu lembro que eu falava, nossa, essa nega é doce, meus vizinhos falavam, ela não fala com nenhum vizinho, mas não queria falar, não queria ser amiga dos meus vizinhos, eu quero ser amiga do vizinho do outro bairro. Que bairro melhor? Sabe? Eu fui no ensino médio, eu fui trabalhar para poder pagar um ensino médio técnico. Eu queria ter amigos da escola técnica, da escola particular. Não queria ter amigo da escola pública. É assim, eu sem querer, de alguma forma, eu já queria ter acesso, porque eu queria ir ampliando aos poucos, né? Porque eu não sabia onde eu poderia acessar, mas aos poucos eu queria. Então, essa vontade, né, de você querer ter algo melhor só no próximo nível já é o suficiente para você agir. Não precisa ter um sonho gigante tão estruturado. Então, acho que é isso, porque hoje em dia fala, não, porque você tem que saber o que você quer daqui 5 anos, que tem que ter um grande propósito. Quem consegue, quem tem, gente, é isso. Tem o seu objetivo, desenha, faça lá o seu mapa mental, seu quadro, maravilhoso. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem tirar do papel o próximo passo. Exato. E eu acho que quem passa pelo câncer vive a vida muito assim, né? Qual é o próximo passo? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E não consegue se enxergar. Porque eu acho que a grande questão dessas pessoas que não conseguem fazer o seu plano ali, o seu mapa, muitas vezes não consegue se enxergar porque está passando por uma situação dessa, ou não consegue porque se olhar o seu entorno e fizer as contas, não sai do lugar. Então, às vezes a pessoa tem uma mentalidade racional. Porque eu sou assim, o que me trouxe até aqui, porque assim, eu tenho uma mentalidade racional, mas eu não faço conta, eu largo pra lá. Eu vou embora, depois o cartão eu pago. Eu me jogo, eu brinco, eu falo, o trem passa, eu pulo porque eu me jogo, vou fazer esse curso. Não, eu vou fazer, eu vou tentar. Eu sei que vai dar certo e vou na confiança de que, de alguma forma, aquilo vai me trazer algum benefício. Mas não dá pra botar muita estrutura em tudo pra esse tipo de pessoas, né? Como eu, assim como eu. Porque se eu for olhar no racional, não sai do lugar. Não vou ter dinheiro, não vou tirar meu passaporte, quando que eu vou viajar? Não, eu não vou fazer. Você não faz porque você fala, não vou conseguir, não, porque eu estou fazendo tratamento, não vou... Como que eu vou abrir um negócio num tratamento? Peraí, se eu considerar que esse tratamento pode me gerar atração até no negócio que eu sempre sonhei, será que não é o momento? Porque eu acho que isso aqui vai me dar uma fortaleza. Então, assim, né, eu acho que essa questão de você muitas vezes só dar o próximo passo também pode ser uma fórmula. O que eu quero dizer é isso, não é trazer a minha fórmula, achar que vai ser boa para todo mundo, é trazer mais uma forma de fazer as pessoas se moverem, principalmente quando você fala em empreender. Muito bem. Muito bem. Olha, gente, infelizmente, o nosso episódio está acabando, mas eu acho que já deu para ter um gostinho qual é o próximo passo que você precisa dar. Né? Seja como paciente, familiar de paciente oncológico, seja como profissional da área da saúde, né? Lembrando que a plataforma da Oncolife está aí para te ajudar a ter essa autonomia, né? E muito obrigada por estar aqui. Foi ótimo, assim. Você quer deixar uma frase final para as pessoas que estão te ouvindo? O seu momento é agora. Não, é isso. Acho que assim, vou deixar. Foquem no próximo passo. Foquem no próximo passo. O próximo passo é o que vai fazer a diferença. É o que faz a diferença na vida de todos nós, né? Às vezes a gente tem um desafio gigante, a gente olha para ele, é difícil dar o próximo passo quando você deixa ele gigante. Então, só o próximo passo, só o que eu preciso fazer para eu, né, conquistar ou a próxima entrega, e assim a gente vai dando os passos seguintes. Boa. Diquinha? Vivam o presente. Vejam o que vocês querem. Não deixem as oportunidades passarem. Abram essas oportunidades para quem está perto de você, porque às vezes você tem uma pessoa que vai te acolher, que vai te ajudar a realizar esse sonho e você está guardando ali para você. Então, abra para as pessoas que estão perto de você
E, gente, não deixem as oportunidades passar, porque é muito ruim quando a gente vê que a gente tem um sonho super... Um sonho não, né? Um desejo super palpável para ser realizado e a gente deixa passar porque a gente não acredita em nós mesmos. Bom, diante disso, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque a gente está fazendo a nossa parte de levar informação de qualidade para você. E o papo de hoje foi sensacional. Por mais que as pessoas não estejam passando pela jornada do câncer, eu acho que esse papo dá para compartilhar com todo mundo aí, tá? Então, ó, você já tem a missão de compartilhar com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no nosso canal, deixa a sua curtida que a gente vai amar. Também deixa a sua curtida, avaliação lá no Spotify, tá? Tanto no YouTube quanto no Spotify. Siga a gente nas mídias sociais, tá? E deixe seus comentários. Por favor. Fale pra gente se você gostou, se você não gostou. Lembrando também que a jornada do câncer, muitas vezes, ela é solitária, mas não precisa ser assim, beleza? Então siga a gente lá na página da Oncolife Care, que a gente tá com uma campanha bem interessante sobre o Outubro Rosa. E vamos começar agora uma nova campanha sobre o Novembro Azul, para trazer informações super importantes sobre diagnóstico, tratamento e pós-tratamento para os homens, principalmente câncer de próstata. Beleza? Muito obrigada pela sua audiência, tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Giquinha. Muito obrigada, então, Giquinha. ó, um super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.